Meus amigos e minhas amigas, ontem, domingo, dia 13 de abril, finalmente estreou aí o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. E é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou comentar aqui com vocês o que eu achei desse início de segunda temporada de The Last of Us. Eu não faço a menor ideia do que o povo na internet achou desse primeiro episódio. Não li reações, não li opiniões, entrei em rede social, mas não vi nada sobre o episódio, não conversei com os meus amigos sobre o que eles acharam. É realmente aqui uma opinião 100% crua mesmo que eu vou ter aqui com vocês agora. Lembrando que eu comentei aqui a primeira temporada num vídeo que eu lancei ontem, domingo, que tá aqui, disponível aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards pra quem quiser ver. Se você não viu, vai lá dar uma olhada. A ideia que eu tô tendo aqui é ir comentando episódio por episódio dessa segunda temporada. Então, na semana que vem, eu devo voltar aqui pra comentar o segundo episódio da temporada. Por hora, vamos lá, o primeiro. E lembrando, antes de qualquer coisa, que tem spoiler, tá bom? Se você não jogou o jogo e nem assistiu esse episódio, saiba que esse vídeo aqui vai ter spoiler tanto do jogo The Last of Us Parte 2, quanto desse primeiro episódio aqui. E, antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá. Eu fiquei positivamente muito surpreso com esse primeiro episódio da segunda temporada de Last of Us. Eu achei esse episódio um início de temporada bem mais animador do que tinha sido o primeiro episódio lá da primeira temporada. Por alguns motivos. Primeiro que, quem viu meu vídeo anterior sobre a primeira temporada sabe que a coisa que mais me incomodou na primeira e me impediu de achar ela essa maravilha que muita gente achou, é que essa coisa da série ser o tempo todo um Ctrl+C, Ctrl+V do jogo e replicar precisamente cada plano do jogo, cada linha de diálogo e não alterar muita coisa, esse tipo de coisa me encheu um pouco o saco. Eu não vi um trabalho de adaptação realmente muito sólido, porque eu acho que eles estão só realmente recriando mecanicamente, com uma frieza mesmo, cada detalhe do primeiro jogo sem inventar muita coisa. Não é à toa que o melhor episódio é o terceiro, que é o que mais inventa, mas aí eu já tô entrando em coisas que eu já falei no primeiro vídeo. Esse primeiro episódio da segunda temporada, ele realmente tem um esforço de criar bastante coisa. E isso realmente me surpreendeu. O episódio me pegou de surpresa logo na cena que abre o episódio, a cena que vem antes da abertura. Que é uma cena que já traz o núcleo da Abby, que é a personagem do jogo que a gente só vem entender as motivações dela lá pra metade do jogo. Aqui é um spoiler do jogo, né? No jogo, a gente sabe, né, que a Abby é aquela pessoa que chega, mata o Joel, aí a gente tem aquela raiva incondicional dela, até que na metade do jogo a gente entende que o Joel, naquele massacre que ele cometeu no final do primeiro jogo e no final da primeira temporada, uma das pessoas que ele matou foi o pai da Abby. E aí vai começar toda a jornada de vingança da Abby, que aí vai culminar numa jornada de vingança da Ellie depois que ela mata o Joe. Enfim. Só que isso daí é uma coisa que o jogo meio que vai construindo aos poucos. Ele faz você sentir raiva da Abby pra depois revelar o porquê e pegar você de surpresa. E por isso que me surpreendeu muito essa série já começar no primeiro episódio revelando que, deixando muito claro pelo menos, que a Abby tem uma missão que é matar o Joel, porque, muito claramente, uma das pessoas importantes da vida dela foi uma pessoa que o Joel matou lá no final da primeira temporada. E isso já me pegou completamente de surpresa. Como que eles vão fazer isso? Aliás, é uma coisa que é interessante, né? Porque o primeiro jogo, como ele é todo numa estrutura linear, cronologicamente falando, é meio difícil você fugir muito daquilo ali. Quer dizer, não é que seja difícil, mas é meio fácil você seguir aquela estruturazinha que já tá ali bem pronta. Como o segundo jogo, ele tem uma estrutura muito mais quebrada, muito mais complexa, que tem uma história no presente, aí salta pro passado, e tem flashbacks, mas ao mesmo tempo que tem flashbacks, também tem coisas que a gente já viveu na primeira metade do jogo, que na segunda a gente vai reviver sobre o outro ponto de vista. Acaba que, como a estrutura do jogo é muito mais fragmentada, eu acho que fica até mais fácil para essa segunda temporada ela trocar um pouco a posição de algumas coisas e surpreender a gente a partir disso. Só que ao mesmo tempo, como que eles vão fazer para preservar o impacto de você primeiro começar do lado da Abby, pra depois ter uma quebra quando você entende no meio do jogo, depois de você ter passado metade da narrativa sentindo o ódio mortal dela, e aí lá no meio você entendeu o lado dela, como que eles vão fazer essa quebra aí realmente? Aí é uma coisa que eu tô realmente curioso pra saber. Será que eles vão mostrar as motivações da Abby meio que em paralelo com a jornada da Ellie e a morte do Joel e tal? Enfim, fico curioso pra saber como que eles vão lidar com isso, mas de cara é uma coisa que eu achei ousada por quebrar a estrutura do jogo e por surpreender a gente quebrando a estrutura do jogo, como também eu acho que é uma coisa que promete algo interessante. Não vou dizer que já consolidou, porque ainda tem, né, 6 episódios pra virem por aí, mas eu já acho que foi uma coisa que
sugere que vai vir uma dinâmica nova que não vai seguir exatamente o padrãozinho lá que a gente viu no jogo. E além disso, só sobre essa primeira cena, é que a Caitlyn Dever, que interpreta a Abby, cara, ela aparece só numa ceninha, aparece lá no finalzinho, mas o final não é muita coisa, mas a primeira cena dela na série já me conquistou completamente. De cara, eu já tô 100% embarcado na escalação da Caitlyn Dever como a Abby, porque, cara, em uma cena só, ela transmite tanta intensidade, tanto conflito interno e ao mesmo tempo uma melancolia, um pathos pra Abby, que já torna ela uma figura fascinante de cara. Eu já, assim, gostei muito já, pelo menos até aqui, do pouco que eu vi, eu já simpatizei completamente com a Abby da Caitlyn Dever. Mas a coisa que mais me surpreendeu, eu tô com uma colinha aqui do meu lado, tá? A coisa que mais me surpreendeu é como que o episódio se desenvolve depois disso, e principalmente como que ele desenvolve bastante aquela parte do início do jogo que se passa naquele vilarejo de Jackson, né? Que tá o Joel e a Ellie vivendo ali e tal. Que é uma coisa que me surpreendeu muito, porque ele cria situações inéditas que ajudam a desenvolver um pouquinho mais aquela situação ali, o cotidiano e o viver do Joel e da Ellie no meio daquela comunidade ali. Traz a Ellie fazendo umas missões ali com o cara, mostra um pouquinho mais do cotidiano, mostra mais do cotidiano do Joel e da Ellie. Enquanto eles estão brigados, ele cria uma ou outra ceninha pra gente entender melhor como é que tava a dinâmica deles dois enquanto eles estavam brigados, né? Tipo, ele tentando se reaproximar, mas não consegue. Tem uma coisa meio de adolescente quando chega naquela idade de detestar os pais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um motivo maior pra isso e tal, e ao mesmo tempo a gente vê os limites de um e do outro. A Ellie tá se distanciando bastante, mas ao mesmo tempo quando o Joel chega, ela não consegue pelo menos não dar um oi pra ele, isso já é alguma coisa, e ao mesmo tempo você vê claramente na performance do Pedro Pascal que aquilo dilacera ele completamente. E também gostei de ver como que eles desenvolvem mais a relação do Joel com outros personagens periféricos daquele vilarejo. Entre eles, aí não é tão periférico assim, porque é uma personagem muito importante pra trama, pelo menos era no jogo, a personagem da Dina, né, que depois vem a se tornar o par romântico da Ellie. Eles criam ali uma ceninha dela com o Joel no início que me pegou de surpresa, porque eu não lembrava, pelo menos, eu não me lembro de ver muito da dinâmica do Joel com a Dina no jogo. Se tem, é porque eu joguei o jogo só uma vez, lá na época que ele lançou, comentei aqui no canal na época, mas eu nunca mais voltei a jogar. A minha memória é desses eventos que, enfim, eu não me lembro se tem uma cena contando melhor do Joel e da Dina, mas eu achei interessante. Inclusive, a Isabela Merced, que faz a Dina, eu achei ela ótima. Eu acho que ela consegue trazer uma simpatia muito grande pra Dina. A gente entende por que a Ellie se interessa por ela, porque ela tem uma personalidade que parece cheia de afeto, mas ao mesmo tempo ela tem um senso de humor meio sarcástico que torna ela uma figura interessante, uma figura amigável, de modo geral, e ao mesmo tempo ela parece que também consegue transmitir uma intensidade maior, mas a gente ainda não chegou nos momentos mais extremos da Dina. Mas a cena que torna esse primeiro episódio especial, obviamente, é a cena da Catherine O'Hara, que faz a terapeuta do Joel, e é uma cena longa, ela dura uns 10 minutos, eu acho que ela deve durar, e é uma cena que eu achei espetacular, arrebatadora, porque ela consegue estabelecer que todos os personagens naquele pós-apocalipse ali, eles são complexos por conta dos machucados que eles têm. Você começa ali não entendendo muito bem por que ela tá sendo tão fria, tão ríspida com o Joel, mas à medida que a cena vai passando, ele já torna a personagem complexa ao estabelecer que ela tá fazendo um serviço pago pro Joel, ela tá topando trabalhar pra ele, mas ao mesmo tempo ela declara, à medida que a cena se desenrola, que ela não consegue não odiar o Joel por conta de uma coisa que a gente descobre, que o Joel matou o marido dela, o Eugene, em algum momento no passado, e ela dizendo que, apesar disso, ela ainda tem vamos dizer assim, o bom senso de declarar, olha, eu entendo por que você não tinha escolha naquela situação ali que você teve que matar o meu marido, mas mesmo assim eu não consigo não odiar você, principalmente pela maneira como você matou meu marido. Eu acho que isso torna a personagem complexa de cara, é uma personagem obviamente trágica, evidentemente, mas ao mesmo tempo eu acho que
me pegou completamente de surpresa, assim, tipo, mostra como é que ninguém ali naquele pós-apocalipse escapa dos traumas e como que realmente a matança, o estilo de vida sanguinolento do Joel realmente não poupa muito ninguém e como que é difícil você lidar com o luto de uma pessoa que você amava, mesmo sabendo que ela tinha que ser executada. Tipo, esse conflito interno da personagem eu acho que é realmente fascinante. E a reação do Joel nessa cena aí, enquanto ela tá contando aquilo ali e perguntando por que a Ellie odeia tanto ele, e ela falando por que ela, terapeuta, odeia tanto ele. Cara, o Pedro Pascal nessa cena é digno de aplausos, porque a direção, inclusive, é sensacional, porque ela foca bastante nos closes, nos personagens, ela explora realmente cada intimidade dos dois atores em cena. Os dois brilham. Eu amo a Catherine O'Hara e aqui ela dá mais um motivo pra eu amar ela. E caramba. E o Pedro Pascal, assim, a câmera fechada nele e você vê uma leve tremidinha no olho, no canto de boca, numa lagriminha começando a escorrer, ensaiando começar a escorrer, mas não escorre. E o tremelicar da voz dele, ele fala trêmulo pra dentro, quase como se tivesse entalado uma coisa saindo aos poucos de dentro dele. Perfeita a performance do Pedro Pascal nessa cena. No resto da série, mas nessa cena, até agora, eu acho que foi o melhor momento dele na série. E eu também gosto de como que o episódio ele se aproveita bem do que a gente já sabe. A gente entende que, a gente já começa sabendo que a Abby tem motivo pra odiar o Joel, que ele provavelmente matou alguém que era importante pra ela. E a gente também supõe que a Ellie tá brigada com o Joel, porque provavelmente aquela mentira que eles já recapitulam na primeira cena do episódio, provavelmente ela descobriu e é por isso que ela odeia tanto o Joel. Eu tô falando isso, assim, eu já joguei o jogo, eu sei que é isso, mas ao mesmo tempo, mesmo se eu excluísse isso, eu acho que deixa bem claro, assim, que o motivo é meio esse mesmo. Só que ao mesmo tempo que o episódio brinca com essas coisas que a gente já sabe, ele também planta umas sementinhas de mistério para poder ajudar a embaralhar um pouquinho mais as coisas. Por exemplo, quem é o tal do Eugene, que é o marido da terapeuta que o Joel matou? Eu acho que no jogo eles mencionam eu não sei se no jogo eles mencionam de passagem que teve algum Eugene que morreu ali naquela comunidade. Eu não lembro, mas eu tenho uma memória bem vívida do jogo Last of Us 2, principalmente do que eu senti jogando, mas os pequenos pormenorizinhos da composição daquele vilarejo eu não me lembro tão bem assim. Eugene eu não me lembro, e eu acho que ele usa bem essas coisinhas que a gente não sabe exatamente o que são e que vão ser mistérios para ser solucionados nos próximos episódios, para embaralhar um pouquinho mais as coisas. Eu acho que a segunda metade do episódio ela entra mais um pouquinho naquele lance de querer recriar o jogo. Ela entra mais no negócio de realmente não copiar cenas, mas reviver situações que a gente jogou no jogo e tal. E eu confesso que toda aquela parte lá do armazém abandonado, lá, da loja abandonada, que a Ellie e a Dina estão lá, e elas são atacadas pelos zumbis, e elas se separam por um tempo e tal, eu achei aquela cena uma cena de terror meio protocolar. Eu acho que ela tenta criar uma tensão ali da Ellie com o zumbi, mas eu acho que é meio que rotineiro a essa altura do campeonato, cenas como aquela. Eu acho que a maneira como ela se desenvolveu não é nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver na série. É meio burocrático mesmo. Eu acho que ela não traz nada muito inspirado ali. Eu acho uma cena meio longa até, mas não é uma cena ruim, não. Eu acho que ela movimenta a trama razoavelmente bem e tal. Mas não dá pra negar que a força dramática da cena do Ano Novo, que é uma cena que ele recria bastante do jogo e tal, aí realmente sem mudar muita coisa, mas não dá pra negar que ela é uma cena extremamente forte de um ponto de vista dramático. Eu gosto de como que a música que elas tocam é maravilhosa, eu adoro aquela música ali, eu fiquei muito feliz de ver que eles repetiram, e até mesmo aquele plano que eles usam, assim, pegando a nuca da Ellie enquanto tá acontecendo ali aquela festa, eu lembro que era o trailer do jogo e tal. Achei legal eles terem mantido aquilo ali, uma coisa bacaninha, assim, e tal. Mas eu gosto da cena, do desenrolar todo, eu acho que tem uma delicadeza na relação delas duas. Eu acho que tanto a narrativa do jogo quanto da série usa bem essa questão da homofobia de um personagem ali. Não como um discurso isolado do resto, mas tipo, como um comentário avulso sobre o mundo, mas sim como uma situação que é importante pra mover dramaticamente a cena, né? Pra mover dramaticamente os arcos do Joel e da Ellie. E eu também achei que o episódio ele é sagaz na penúltima cena, porque ele brinca com as nossas expectativas. Ele brinca que ele vai entrar naquela cena do perdão do Joel com a Ellie, que ele tá lá tocando violão na sacada ali, mas ao mesmo tempo ele não entra nessa cena, ele joga essa pista, mas deixa isso pra depois. Achei uma subversão de expectativas legal. Eu gostei desse primeiro episódio, gostei bastante e tô bem animado aí pro desenrolar da segunda temporada de Last of Us.
Beleza? Isso é o que eu tinha pra falar. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e nos vemos semana que vem pra comentar o segundo episódio de The Last of Us. Tchau, tchau e até a próxima.